Olá, eu sou a Márcia e neste vídeo nós vamos conhecer a opção de subconsulta avançada. Então, para exemplificar, eu vou criar aqui uma aplicação de clientes, uma consulta de cliente. Tem aqui uma tabela de cliente, certo? Tenho aqui minha consulta de cliente e vou mostrar aqui os detalhes para cada cliente. Então, eu vou colocar apenas aqui uma linha por página, para ele mostrar apenas um cliente por página. E vou adicionar aqui os detalhes. Então, eu tenho que criar uma outra consulta com os pedidos desse cliente. Eu tenho aqui a tabela de pedidos. Criar. E aqui ele vai trazer todos os pedidos, né? O que eu preciso agora é filtrar para que ele traga somente o pedido de determinado cliente, ou seja, nessa aplicação de cliente, ele vai passar a receber ali os pedidos de acordo com o cliente. Então, para isso a gente vai utilizar aqui a subconsulta. Vou aqui na opção de subconsulta, ligação, nova ligação. E aqui é onde a gente colocou as opções. Então, a gente tem a opção de criar uma subconsulta avançada, onde ele vai trazer toda essa consulta aqui de pedidos, incluindo os botões, né, os filtros, a paginação, a parte de pesquisa. Então, ele vai trazer toda a consulta para dentro aqui. Ou eu posso criar ele simplesmente, né, sem a subconsulta avançada. Eu vou criar primeiro com a subconsulta avançada e depois a gente vê a diferença. Então, eu vou colocar aqui, ó, pedidos como nome. E aí ele cria uma ligação aqui, eu vou chamar a aplicação de consulta, pedidos, e o próximo passo é informar como essa aplicação de destino vai trazer ali aquele cliente específico, né? Ele está informando aqui que essa aplicação não possui parâmetros, então eu vou lá na aplicação de pedidos e vou adicionar aqui um filtro dentro do próprio SQL, e esse filtro ele vai justamente filtrar o cliente pelo ID aqui, ó. Tem um campo ID do cliente e eu vou passar aqui o parâmetro, vou chamar de qualquer coisa aqui, vou colocar var cli, e como ele é varchar, eu vou proteger aqui com aspas simples. Então, dessa forma, a aplicação de pedidos ela vai estar preparada aqui para receber, né, um dos clientes lá que vai vir da aplicação de clientes. Então, aqui eu vou atualizar para ele encontrar aqui o parâmetro, e aí vou passar aqui esse campo cliente para que ele preencha aqui esse filtro automaticamente e mostre ali os pedidos. Então, confirmar. Então, aqui, ó, ele já trouxe, né, para o cliente Alfred, ele trouxe aqui todos os registros. Então, ele vem aqui, né, com a aplicação completa, como eu falei, uma dentro da outra, né? Essa aqui é a opção que você está utilizando ali, o iframe. A gente chamou aqui de modo iframe. Se eu desabilitar essa opção, ele vai mostrar apenas os registros, né? Ou seja, ele trouxe aqui, ó, apenas os registros. Eu posso habilitar aqui um tree view, eu tenho aqui a opção de habilitar um tree view para ele poder abrir e fechar, né? Isso já existia aqui na consulta, né? Então eu posso aqui, ó, para ele mostrar ou não os detalhes, né? Ou eu posso aqui, vou deixar o tree view habilitado, ou eu posso voltar ali para o iframe, modo iframe, e também configurar aqui o iframe. Por exemplo, se eu não quiser mostrar todos os botões, né, que ele traz lá da consulta, eu tenho duas opções: ou eu altero a consulta em si, ou eu altero aqui, né? Ele traz também a opção de
definir a aplicação inicial, se eu quero que seja consulta ou filtro, a quantidade de linhas, né? Por acaso aqui, ó, nos registros ele tem muitas linhas aqui. Eu posso colocar, por exemplo, que ele mostra apenas 5 linhas na consulta ali da ligação, quantidade de colunas, paginação, se vai ser parcial, total, e posso definir aqui os botões que eu quero que apareçam ou não dentro da consulta aqui da ligação. Então aqui ó, ele está com o Triview e aí ele já trouxe menos registros por páginas ali. Isso também ajuda na carga, né, da aplicação, porque se eu estou carregando aqui menos registros, vai ficar mais rápido. Então ajuda muito esse controle da quantidade de linhas, né, de paginação, ele vai ajudar aqui na carga da aplicação. E tem uma diferença também que se eu utilizar a opção aqui avançada, né, ele está fazendo de fato uma ligação, ele está abrindo aqui um iframe, e dentro desse iframe ele está chamando uma outra consulta, por isso que eu posso utilizar aqui todas as opções e ferramentas disponíveis na consulta. Já se eu utilizar a opção sem o iframe, ele vai estar colocando os registros ali dentro da aplicação principal, é uma aplicação só, ele não faz a ligação, ele simplesmente lista aqui, né, todos os campos, sem a paginação. Essa paginação que tem aqui é do registro principal, né? Então, ele colocou aqui. Quando eu abro os detalhes, ele mostra todos os registros aqui, que no caso são os pedidos deste cliente. Então, essa é uma grande diferença de quando você usa o iframe, você está de fato fazendo uma ligação com uma outra aplicação, e quando você não usa o iframe, você está colocando ali os registros dentro da aplicação principal. Então, são duas opções de subconsulta, né? Essa, com o iframe, a gente chama de subconsulta avançada. E aí, dentro da subconsulta avançada, a gente ainda tem aqui um detalhe. Por exemplo, se eu criar uma outra subconsulta, uma outra ligação, eu vou poder selecionar, né? A gente for criar aqui, por exemplo, uma outra de pedidos. A gente tem clientes, eu posso colocar detalhes do pedido, por exemplo, para entrar dentro da de pedidos, né? Então, detalhes. Detalhes. Então, vou colocar ela aqui, ó, sem ser com o iframe, e aí eu posso colocar ela dentro, né, da consulta também. Mas aí é importante aqui, ó, a gente vai ter duas ligações, e aí eu tenho na configuração a opção de definir o modo do iframe individualmente, porque aí eu vou ligação por ligação e vou definir aqui nessa flag se eu quero que exiba com o iframe ou não. Ou eu posso colocar para sim, ou seja, todos vão ser com modo iframe, ou não, nenhum vai ser com modo iframe. A gente tem aqui essa opção que é importante também, né? No caso, se você tiver mais de um, é importante deixar como definir individualmente, que aí você pode decidir se você vai querer um com iframe ou sem o iframe. Então, a gente tem também aqui o posicionamento da subconsulta, se a gente quer lado a lado ou abaixo. Essa opção de remover a margem e o padding, né, da aplicação. E a borda, que aí também vai otimizar ali a visualização. A gente tem aqui alguns exemplos, deixa eu abrir aqui, por exemplo, essa aqui, subconsulta avançada. Eu modifiquei aqui o layout da consulta principal. Coloquei aqui um registro por página e ela na orientação vertical. Então, ela apresenta aqui os dados de maneira vertical. E aqui embaixo ela mostra aqui, no caso, eu tenho o cliente e os pedidos aqui do cliente. Eu ajustei aqui melhor o layout, né? Tá com a paginação. Então, você removia alguns botões aqui da consulta, deixei apenas o botão de pesquisa. Então, aqui é uma opção que a gente tem. Tem uma outra também aqui dentro dos exemplos, que aí no caso tem o mesmo layout, só que aqui ela está utilizando, né, sem o iframe. Então, aqui com o iframe e aqui sem o iframe. Dá pra gente perceber também a diferença. Então, a implementação vai depender da aplicação que esteja sendo criada aí. Se tiver muitos registros, é uma boa opção adicionar esse do iframe também, se quiser utilizar os botões, né, da consulta. Então, é a subconsulta avançada. Espero que
tenham gostado aí do vídeo, que tenha ajudado a entender essa funcionalidade. E a gente se vê no próximo tutorial. Tchau, tchau!